Yom Yom para o dia 29 de Iyar, extraído de uma carta do Rebbe anterior, onde ele escreve algo místico, espiritual, elevado, onde ele descreve o que ocorre com a alma dos tzadikim após o seu passamento, após o falecimento, depois que a alma já se desconectou do corpo físico, do mundo corpóreo e material, o que ocorre com a alma, de acordo com os livros místicos. Escreve o Rebbe anterior, a ascensão da alma ocorre 3 vezes por dia. Se diz que há uma constante elevação nas almas dos tzadikim, das pessoas boas, das pessoas justas, das pessoas elevadas. E essa ascensão, essa elevação ocorre 3 vezes por dia na hora das 3 orações. Quando se trata ainda do primeiro ano após o falecimento, quando são recitadas orações especiais, o Kadish é recitado em cada uma das orações, né? Então se fala que cada uma dessas orações também é recitado o Kadish, porque há uma nova elevação a cada um dos momentos dessas orações. E essas elevações, elas continuam se produzindo, continuam ocorrendo ad infinitum, durante todo o tempo, 3 vezes por dia, na hora das 3 orações. Especialmente, na realidade, essa elevação espiritual das almas, isso acontece com todas as almas. Mas especialmente as almas dos tzadikim, essas almas especiais, essas almas refinadas, de pessoas tão elevadas como os tzadikim, bons e justos, que vão de nível em nível, de acordo com os nossos livros, e assim fala o versículo, elas sempre estão num processo de elevação contínua, incessante, cada vez de um nível mais elevado para outro. Então, as almas estão sempre se elevando. As almas dos tzadikim nem se fala. Elas têm uma elevação enorme, imensa, a cada dia, e não só a cada dia, 3 vezes por dia. Mas aqui ressalta o Rebbe, é certo, é algo certo e seguro, que em todo momento e em todo lugar sagrado onde esteja, um lugar aqui não é lugar físico, geográfico, mas é nível espiritual, mas ele nos diz, sem dúvida alguma, certo e seguro, que em todo momento, em qualquer situação, em todo nível que estejam as almas sagradas dos tzadikim, eles clamam e fazem preces por aqueles que estão ligados a eles e às suas instruções e que as observam. Ou seja, a gente poderia pensar, um tzadik por si só mesmo, quando ele vive nesse mundo físico, é uma pessoa altamente espiritualizada, que não está voltada para as coisas físicas e corpóreas, que nada tem a ver com materialismo, já leva uma vida espiritual e elevada, mesmo estando no mundo terrestre e incorporado num corpo físico, né? A gente poderia imaginar quando o tzadik se desvincula desse mundo terrestre, quando ele não está mais preso ao corpo físico e ao mundo material. Então sua alma, e mais ainda como nós vimos que sua alma tem infinitas elevações contínuas, diárias, etc., então que nada mais ele tem a ver com esse mundo físico, com esse plano terrestre, com as criaturas desse plano, com as pessoas que estão nesse mundo. Ele nos diz não. Os tzadikim, mesmo depois de terem se desvinculado desse plano físico, deste plano corpóreo, desse mundo terrestre, eles continuam ligados a todos os seus discípulos, todos os seus alunos, todos aqueles que implementam as suas instruções, suas orientações ou estudam os seus ensinamentos. Então ele nos diz, isso é uma coisa certa e óbvia, que em todo momento, em todo lugar sagrado onde estejam os tzadikim, eles clamam e fazem preces por aqueles que estão ligados a eles e às suas instruções e que as observam. Eles continuam rezando por nós, intercedendo por nós, pedindo por nós, etc. Em especial por seus discípulos, mais ainda de forma mais acentuada por aqueles que estudam seus ensinamentos, por aqueles que são considerados seus discípulos, seus alunos. E não só os discípulos que foram discípulos dele em vida,
Talvez já se passaram gerações, né? Mas ele nos diz mesmo aqueles que são discípulos destes, os discípulos dos discípulos, mas que eles continuam estudando os ensinamentos, as mensagens, as orientações que esse tzadik, que esse Rebbe deixou. Então, a alma sagrada do tzadik, onde ela se encontra, mesmo que seja no nível mais elevado e desvinculado do mundo físico e material, ela continua zelando, observando, intercedendo, rezando e apelando por todos os que aqui se encontram, pelos discípulos dos discípulos, por todos aqueles que seguem as orientações daquele tzadik, para que Deus os auxilie tanto materialmente quanto espiritualmente. Ou seja, eles intercedem lá em cima para que o bom Deus mande bênçãos e auxilie a nós, e não só, já que eles estão num plano espiritual, a gente podia pensar, talvez eles zelam só pela nossa espiritualidade, não, eles pedem, intercedem pelo nosso bem-estar em todos os aspectos, tanto materialmente quanto espiritualmente. Então, a alma do tzadik, ela pode abandonar, ela pode deixar o corpo, mas ela não abandona os seus alunos, seus discípulos, seus seguidores, ela continua onde ela estiver, e ela está nos planos espirituais mais elevados, bem merecidos, né? Em níveis elevadíssimos e altos, e etc., que nada tem a ver com o campo corpóreo, físico, material, mas ela continua, a alma sagrada do tzadik continua preocupada e zelando, intercedendo, rezando, intercedendo perante Deus para o bem-estar de todos que aqui se encontram, seja materialmente ou espiritualmente.